Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Então, talvez para os recém-chegados à liderança do OANSE, alguns não me conhecem. Então, atualmente, estou como pastor da Primeira Igreja Batista Regular em Maracanaú, depois de passar uma temporada longa, aí, 1 década e meia lá no Juazeiro, lá no Crato. O Senhor está nos trazendo de volta para cá. E o que eu posso falar do OANSE? Vamos lá. Eu fui a primeira turma de JV aqui, de Fortaleza, do Ceará e do Nordeste. Tá bom? Tem outra pessoa aqui, que é a minha cunhada, que também foi membro dessa turma. Graças a Deus, por nós termos sido, digamos, o projeto piloto do JV aqui na região Nordeste. Bom, eu gostei tanto do JV, que casei com a minha líder. Certo? A minha esposa está doente, não pôde vir. Pois é, eu casei com a minha líder. Então, vamos lá. Os nossos filhos, a mais velha, a Keila, está ali. Bom, foi criada no OANSE, hoje ela é uma das comandantes do OANSE, lá da nossa igreja enviadora, a Igreja Batista Regular Ebenezer, e o Kalel, o mais novo, está inserido na questão também do OANSE para a glória de Deus. Então, um breve resumo aí para você saber um pouco da minha ligação com o Ministério OANSE. Obrigado. Quando o tema foi passado por Júlio e por Cristina para nós, eu fiquei pensando sobre como abordar esse texto e, ao mesmo tempo, indicar a leitura. E o que você já deve ter percebido que o chamado cristão, ele envolve a leitura básica do cristão, que é a Bíblia. E para quem se compromete com a liderança cristã, seja de maneira integral, com um missionário, uma missionária, um educador cristão ou um pastor, você tem que ler, e mesmo que você não seja um obreiro integral, você também tem que ler. As dificuldades que temos enfrentado hoje, nós podemos observar que requer que nós nos aprofundemos mais na Bíblia e também aprendamos com aqueles que vieram antes de nós, para que nós possamos, com a experiência deles, estar aprendendo e preparando para que a próxima geração também tenha a experiência que nós estamos recebendo. Alguns livros, fora a Bíblia, texto básico, texto principal, fundamental, que me guia na mensagem de hoje, eu quero dar dica de alguns livros que talvez lhe interesse ler, pesquisar e, quem sabe, fazer um círculo de livros, de leitura de livros, ou então um clube bíblico de leitura com os seus líderes do OANSE. Então, não é para sortear, viu? Já vão perguntando aí, vamos lá. Então, eu posso dividi-los aqui entre propriamente teológicos, tá bom? Livros de orientação teológica sobre liderança e livros seculares que, pelo que nós sabemos, a chuva ela cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, o conhecimento necessário para fazermos determinadas ações dentro da igreja, o Senhor não deu apenas a nós cristãos. Existe um conceito teológico chamado graça comum, de que o Senhor tem utilizado descrentes ao longo da história para a glória dele. E pelo que esses descrentes eles fazem, o povo de Deus é e pode ser abençoado com muito. Então, começando com propriamente teológicos. Se você quer ter uma visão de liderança cristã, e já entrando um pouco na mensagem, e glória a Deus pelo comentário que o pastor Jaime fez. Se você quer influenciar a próxima geração, você já deve estar se alimentando. Você não pode esperar a próxima geração chegar. Então, prepare-se no hoje, capacite-se, tenha fome da palavra, tenha fome da justiça de Deus e se prepare. Então, dicas que eu posso lhe dar. Bom, vamos lá, entre os mais novos e os mais antigos dos livros. Isso pelo tempo de vida dos autores. Eu indico para você o líder que Deus usa, resgatando a liderança bíblica para a igreja no novo milênio, do saudoso Russell Shedd, talvez o teólogo com que a igreja brasileira mais tem uma dívida. Se você não conhece ainda a história do Dr. Shedd, bom, você pesquisa e você vai ver o quanto a igreja brasileira é devedora a esse norte-americano. Outro, também já partiu para a glória, John Stott. Esse aqui é Desafios da Liderança Cristã. São 4 palestras que John Stott deu, se não me falha a memória, no Equador, justamente sobre as questões que eram tão necessárias quando ele deu essa palestra lá, e elas se mostram ainda atuais para nós hoje. Então, Desafios da Liderança Cristã e o líder que Deus usa. Um terceiro livro que vem já arrastando aí há quase 3 séculos e meio, que todos nós que fizemos seminário, fizemos o curso teológico, temos que ler, e ler não apenas como obrigação, digamos, acadêmica, mas porque faz parte do nosso lidar como pastor.
O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Contando do original até as edições, já são 3 séculos e meio que esse teólogo britânico vem abençoando a igreja, e eu acredito que você, como líder, seja pastor ou não, vai se beneficiar. Então, uma visão bem teológica sobre liderança. Outros livros que, se você fez algum curso de RH, se você é interessado na área de administração, a formação de líderes é uma preocupação da igreja, mas também das grandes instituições, sejam elas estatais ou privadas. A produção, a gestão de liderança é necessário, porque grandes impérios podem ruir se não houver uma geração de líderes. Não que o líder seja o ditador ou o todo-poderoso. Às vezes eu brinco com a minha esposa, nós pastores, às vezes parecemos, com todo respeito, né, com o símbolo nacional que eu vou falar aqui, às vezes nós parecemos a rainha da Inglaterra. Ela não tem o poder absoluto, mas a figura da rainha, ela é muito importante para a moral da nação, para o bom conduzir da nação britânica. É tanto que até hoje o hino oficial, ou hino nacional americano, ou britânico, é God Save the Queen. Deus salve a rainha. Não foi feito para a atual rainha, mas anteriormente. Então, a rainha se tornou um símbolo da instituição. Se ela for bem, se ela se apresentar bem, há uma moral nacional na Grã-Bretanha, e também em todos os países associados a ela, à comunhão, à comunidade britânica, porque a figura da liderança é muito importante. Ela pode não fazer tudo, mas a figura do líder é muito importante para inspirar. A figura do pastor também, do líder do OANSE, do comandante do OANSE. Nós, como líderes, temos esse papel de influenciar. E o missionário Júlio já falou, quer você queira ou não, você já está influenciando. Quer você queira ou não, você já está influenciando. Não precisa chegar aos altos cargos de liderança, digamos assim, para que você venha influenciar. Se você, por exemplo, na igreja, os jovens já lhe arrodeiam para conversar. Bom, se no trabalho você começa a puxar uma conversa e você nota que as pessoas se aproximam de você, essa é uma das características da liderança, que você já pode perceber Deus trabalhando em sua vida. Então, pensando em princípios teológicos aplicados, digamos, no mundo corporativista, nós temos o John Maxwell, ele é pastor, e alguns desses princípios aqui foram aplicados na sua igreja, e hoje ele faz parte da leitura, digamos, de cursos que abrangem a questão de recursos humanos, de liderança e temas afim. Então, nós temos John Maxwell, de a arte de influenciar pessoas, aqui está pela editora Mundo Cristão, e dele a arte de formar líderes. Aqui está assinado pela Thomas Nelson, tá bom? John Maxwell, a arte de influenciar pessoas e a arte de formar líderes. E, por fim, é um livro secular, cabe naquele conceito que eu falei para vocês sobre a graça comum. Então, eu sei que o versículo em si que eu vou citar agora, ele tem um contexto diferente. Examinai tudo, retende o que é bom. O princípio de Tessalonicenses é em relação às profecias, às revelações. Então, podemos pegar dali o princípio geral. Há muito que nós podemos utilizar daquilo que Deus graciosamente deu até aos descrentes para que a igreja seja beneficiada, para que o reino seja beneficiado. Então, talvez alguns já conheçam, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá bom? Esse aqui está pela Companhia Editora Nacional. Dale Carnegie, não Kennedy, desculpem. Bom, ele é o guia clássico definitivo para relacionar-se com as pessoas. Eu acho que essa edição que eu tenho aqui já é bem a 38ª. Na verdade, é a 53ª edição. Tá bom? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, esses livros, bom, percebi que eles refletem muito dos princípios que nós encontramos nas Escrituras sobre, digamos, a gestação ou a gestão, né? A gestão de líderes, mas também, por que não trabalhar o trocadilho gestação de líderes? Vamos preparar líderes e vamos organizá-los para que assim eles possam servir para a glória de Deus. Indo agora para o nosso texto principal, o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 9. Agradeço o pastor que pôde cantar. Esse trecho bíblico vai ficar mais fixo na cabeça de vocês. Filipenses, capítulo número 4, versículo de número 9. A ênfase de Paulo nesse trecho, você vai perceber, em si não tem prepare uma nova geração.
Mas o cuidado de Paulo, pelo contexto onde o versículo se situa, é uma preocupação quanto à liderança. Então, vamos ler, por favor, começando do versículo 2, mas a nossa ênfase será no versículo 9, para que nós possamos deter melhor o contexto do versículo. Rogo a Evódia, Filipenses 4:2, e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão ou encontram-se no livro da vida. Alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por podermos ter esse grupo maravilhoso de líderes aqui, alguns já há algum tempo na caminhada, outros, Senhor, ingressando, é o primeiro cetro de alguns líderes que temos aqui. Obrigado porque podemos ver rostos amigos, rostos já de caminhada, e podemos ver novos rostos aí ingressando nesse maravilhoso ministério que é te servir como líder na tua igreja, como líder da área infantil, como líder do Ministério OANSE. Então, que teu Espírito Santo nos abra o entendimento para entender tua palavra e, ao entendermos, Senhor, nos ajude a colocar em prática. Nos faz sábios, que o nosso coração arda com a tua palavra, como naquele dia no caminho de Emaús. Abençoa-nos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Só um minuto, por favor. A carta de Paulo aos Filipenses é carinhosamente conhecida entre nós como a Carta da Alegria. Mas deixar esse título como emblema da carta é diminuir muito o efeito que essa carta tem na teologia paulina, para não dizer em toda a teologia bíblica. Sim, a alegria é um dos temas que você pode abordar na carta aos Filipenses, mas existem outras questões tão importantes quanto ao tema da alegria. Nós poderíamos dizer que a carta aos Filipenses também é a carta da luta. Poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Filipenses é também, de certo modo, a carta do sofrimento. Lembra que essa carta foi escrita quando ele estava na prisão. A carta de Filipenses é tão ampla, já tem em torno de uns 5 a 6 anos que eu tenho me debruçado sobre ela para ensinar, para pesquisar, para escrever, para pregar, e cada vez mais eu fico pasmo, admirado, digamos assim, entusiasmado com aquilo que a carta de Paulo aos Filipenses é. Entre alguns temas que às vezes nos foge a atenção, não é bem o tema da mensagem, mas, por exemplo, para quem questiona-se sobre o problema do mal, nós temos uma teodiceia, esse é o nome técnico nos estudos teológicos, para quem quer estudar o problema do mal. Uma justificativa, digamos assim, para Deus ou para a divindade, e esse seria o significado da palavra teodiceia. Por que o mal existe? Por que sofremos? O apóstolo Paulo explica um pouquinho, por exemplo, em Filipenses capítulo de número 1, versículo 27 ao 30. Não é o texto que a gente vai ler. Você pode marcar aí, pode anotar, o problema do mal em Filipenses, aí você anota a referência, versículo de número 1, capítulo número 1, versículo 27 e versículo 30. Mas um tema interessante que já vai sendo apresentado por Paulo desde o início da carta, e eu gostaria que os irmãos, se não fazem ainda, passem a fazê-lo. Muitas vezes, o modo como nós fomos discipulados, e às vezes preferências nossas, e às vezes por não ter uma certa orientação, nós fazemos uma categorização dos textos da Bíblia. Existem aqueles que eu gosto, e existem aqueles que eu tenho dificuldade de gostar. Existem aqueles que eu quase tenho vontade de dar glória a Deus. Tem aqueles que eu baixo a cabeça e digo, para que genealogia? Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção,
para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe uma página da Bíblia menos inspirada do que outra. Você tem que se esforçar. Eu gosto de dizer na igreja, e eu tenho procurado pregar nesses textos, não é? Então, eu pude pregar em um congresso que houve das mulheres, né, o congresso da USAF, eu pude trazer uma mensagem sobre genealogia. Lá na igreja eu já pude trazer uma mensagem sobre genealogia e também trouxe uma mensagem sobre Levítico. Levítico é um livro maravilhoso. Levítico inspira tanto se você aprender a olhar para ele da maneira como Deus o deu ao povo de Israel. Então, assim, não existe uma passagem menos ou mais inspirada para nós. Olhando a carta de Paulo aos Filipenses, de uma maneira geral, as cartas, nós às vezes temos pressa de sair da introdução da carta para já ir para algum versículo que nós estamos necessitando ou achamos urgente pesquisar. Mas, curiosamente, há alguns anos, vários estudiosos da palavra de Deus têm se detido nas introduções das cartas. E você vai pasmar que há uma diferença muito grande entre as introduções das cartas, e elas podem muitas vezes, e isso elas fazem com muita frequência, nos apresentar alguns temas que serão trabalhados, alguns temas que serão para nós bênção, se nós observarmos com frequência. Então eu faço esse desafio para você. Depois pegue no computador ou no seu bloco de estudos, anote cada uma das introduções das cartas de Paulo e veja o tamanho delas e por que elas são importantes para a compreensão do livro. Paulo faz na carta aos Filipenses algo que ele não faz comumente. Vejam só o que nós temos aqui. Paulo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, em algumas situações, quando ele vai apresentar aqueles que estão do seu lado, não necessariamente autores da carta, mas remetentes da carta, como Timóteo, Paulo agrupou ele e Timóteo, um líder e um liderado no mesmo nível, chamando a ambos de servos de Cristo. Então, interessante, em algumas situações ele coloca o meu amado filho Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui Paulo coloca os dois no mesmo nível. É muito interessante isso. E depois, uma outra peculiaridade desse texto é que ele cita a liderança da igreja. Às vezes ele faz chamando especificamente toda a igreja, ou melhor dizendo, genericamente toda a igreja, mas aqui ele usa de uma linguagem específica. Ele diz bispos e diáconos, como dizendo assim para nós, olha, preste atenção. Há algo na liderança daquela igreja que precisa ser trabalhado. E quando nós chegamos no capítulo 4, onde todo mundo deve saber mais de qual, o versículo de número 13, você vai perceber que a igreja que colaborava tanto com Paulo em missões, é um outro tema de Filipenses, a igreja que esteve com Paulo, batalhando, e com quem Paulo tem um tom tão pessoal. A carta aos Filipenses, ela tem boa teologia, mas ela também tem uma proximidade muito grande de Paulo. Poderíamos comparar em nível de intimidade essa carta com a carta que ele escreveu, a segunda aos Coríntios. É um tom bem pessoal. Da mesma maneira como ele escreve para Filemon, é um tema bem pessoal, ou uma proximidade que ele tem com aquelas pessoas. Nessa carta, Paulo está preocupado entre vários problemas que estão acontecendo, como falsos ensinos, líderes que estão se mostrando desaprováveis, quando não, já estão negando a fé, e diferenças entre os líderes que está trazendo para a igreja e para aqueles que estão sendo criados para a nova geração de líderes, problemas de relacionamento. Por isso ele começa já no versículo número 2, usando, categoricamente, separando e mostrando que as duas pessoas envolvidas devem parar e elas podem juntas trazer reconciliação e elas juntas são responsáveis pelo que está acontecendo. Isso eu digo quando Paulo menciona o versículo de número 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Bastava Paulo usar um rogo a Evódia e Sintique. Mas ele coloca um rogo para cada uma das duas como um artifício literário para dizer, eu estou falando com você. Aí a outra, enquanto Paulo fala, está dizendo assim, bem feito, eu sabia que era você. Aí Paulo termina com essa e diz, e você que estava achando que a culpa era só da outra, eu vou falar para você também. Então Paulo chama aquela liderança que parece passar por um certo nível de discórdia para que eles pensem concordemente. Quando Paulo cita algumas pessoas por nome diretamente, aquelas pessoas tinham algum nível de liderança dentro da igreja.
E o que acontecesse com elas era importante porque iria influenciar em outros. Então, o versículo de número 2 até o versículo número 7 são orientações, digamos assim, para irmãos queridos por Paulo e para irmãos que tinham algum nível de liderança dentro da igreja. Depois ele vai falar, no versículo número 3, sobre uma pessoa. Nós não sabemos se é um nome próprio. As nossas traduções em português têm traduzido mais como se fosse um apelido ou um título. A ti, fiel amigo de Jugo. Mas na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, isso pode ser um nome próprio, o nome Císigo. Nós não sabemos se é um título carinhoso, companheiro fiel de lutas, ou se é um nome próprio, Císigo. Mas é interessante que aquela pessoa ali, ela tinha capacidade de auxiliar ou de mediar ali entre aquelas pessoas de um nível de liderança a paz. Paulo fala para Císigo, ou para o fiel companheiro de jugo, auxilie a essas mulheres. E depois aparece um outro líder. Ele chama ele nominalmente de Clemente. E depois ele vai para o genérico, chamando todos os líderes. E com os demais cooperadores meus. Então, pela maneira como a frase está escrita por Paulo, é pensado e afirmado que Evódia, Sintique, Císico, Clemente e outros fazem parte desses homens e mulheres a quem Paulo está chamando de meus cooperadores. A lista mais longa de cooperadores de Paulo está lá no final de Romanos 16. Leia depois e você vai perceber como Paulo nunca fez nada sozinho. E Paulo sempre se preocupava de gerar, né, de produzir a gestão de líderes. E fazendo o trocadilho, a gestação de líderes era algo no plano de Paulo. Paulo viveu mais ou menos 30 anos de fé. De Atos 9 até o final de 2 Timóteo, capítulo 4, nós temos em torno de 30 anos de fé. Paulo deve ter morrido com em torno de 64 anos, segundo alguns cronologistas bíblicos. Mas durante todo esse tempo, uma das grandes preocupações de Paulo foi sempre produzir líderes, influenciar a geração de líderes. Tanto que, embora o nome técnico só exista há 300 anos, 3 das cartas de Paulo são direcionadas especificamente para líderes. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Só faz uns 300 anos que a teologia tem chamado essas cartas de cartas pastorais. Mas, embora o título seja novo, é interessante. Fazia parte da visão de Paulo produzir líderes. Ele não estaria ali todo o tempo. Um dia ele partiria. Então, justamente no final do capítulo número 4, ou melhor, no final dessa primeira parte desse capítulo, do primeiro parágrafo, versículos 2 a 7, Paulo dá orientações quanto à liderança. O versículo número 8 fala de um certo modo para toda a igreja, mas especificamente também para os líderes, pela proximidade. A mesma questão aparece com o versículo de número 9. 8 e 9 podem tanto apontar para toda a igreja que está ouvindo, mas pela proximidade que ele fez ali com os irmãos líderes da igreja, é muito provável que o que Paulo está falando aqui especificamente é para aqueles que estavam tendo dificuldades de liderança dentro da igreja. Então, se nós não somos líderes maduros, não produziremos líderes maduros. Se nós não somos líderes que conhecem bem a palavra de Deus, corremos o risco de ter filhos na fé, líderes produzidos por nós que tenham a mesma deficiência que nós temos em relação à nossa fé. Daí Paulo pede, finalizando o versículo número 8, que há uma série de questões que devem ocupar a mente de todos os cristãos e, por que não dizer, especificamente dos cristãos chamados à liderança. Logo depois, no versículo de número 9, Paulo ele faz uma reprise daquilo que ele acabou de falar no versículo 8. Ele disse, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma fama, alguma virtude, algum louvor, isso ocupe a sua mente. Então, para nós não sermos levados por questões carnais, por questões de preferência, que às vezes não são necessariamente más, mas quando tomadas em certas situações, algumas decisões nossas podem prejudicar aqueles a quem estamos liderando e os líderes a quem estamos formando. Então o apóstolo Paulo chega no versículo de número 9 em um tom pastoral e ao mesmo tempo num tom discipulador de novos líderes. Ele diz, o que aprendeste e recebeste e viste, ou ouviste e vistes em mim, isso praticai. Eu volto a dizer, pela proximidade do contexto, nós temos duas possibilidades de interpretar esse texto, digamos assim. Ou Paulo está falando de uma forma genérica para todos os líderes, ou para todos
os membros da igreja de Filipos, ou pela proximidade, especificamente, ele está falando para os líderes, apontados nos versículos 2 a 7. Eu parto do princípio que ele está trabalhando a questão da liderança, que ele já anunciou lá no versículo 1, bispos e diáconos. Havia problema ali. Depois, você ouve isso um pouquinho, de maneira indireta, no capítulo 3. Foi necessário que Paulo enviasse para ajudar naquela igreja, porque a liderança não estava sabendo solucionar os problemas. Ele enviou primeiramente Timóteo, depois ele enviou Epafrodito. Então, existe algo naquela liderança que precisava ser sanado, amadurecido, para que os líderes, caminhando bem, produzissem líderes saudáveis e a atual geração a quem eles estavam liderando não sofressem com os problemas dessa liderança. Daí o versículo de número 9, capítulo 4, chama todos os líderes para um banco onde nós nunca deveríamos nos afastar desse banco. A palavra que Paulo usa de aprendestes aí no versículo número 9 é a mesma palavra usada na grande comissão em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. A grande comissão eu gosto sempre de pensar como uma ordem dupla. Eu sei que carinhosamente nós chamamos o ide do Senhor, mas eu sempre vejo uma ordem dupla. Ide e pregai o evangelho, é lá em Marcos, lá em Mateus é ide e fazei discípulos. A palavra lá que nós temos como discípulo, ela faz uma certa relação com fazer, em grego é uma palavra só, e essa palavra, lá no grego que nós traduzimos como fazer discípulo, é a mesma palavra que Paulo pede que eles relembrem aqui. Ou seja, para você ser um bom líder, você deve lembrar, digamos, daquele conhecimento escriturístico que você já recebeu. Eu prefiro conhecimento escriturístico a dizer conhecimento teórico e conhecimento prático. Toda a Bíblia, ela é, digamos, escriturística e vivencial. Porque quando você usa a questão, não, isso aqui é teórico, isso aqui é prático. Toda a palavra de Deus é prática. Só para você ter uma ideia e um gostinho dos que estão aqui e vão para o acampamento da Umbref, quando Paulo termina a explicação da ressurreição dos mortos, como é que você aplica escatologia, especificamente o tema de ressurreição dos mortos, como é que você aplica isso na vida dos seus irmãos e irmãs na sua igreja? Parece tão teórico, parece tão abstrato. Não existe esse negócio de conhecimento teórico na Bíblia. Existe conhecimento escriturístico e conhecimento vivencial. Toda a palavra de Deus é para nós aprendermos e praticarmos. Então, quando Paulo encerra a explicação, que para alguns é abstrata ou teórica sobre a ressurreição, ele nos dá um dos versículos mais maravilhosos que nós temos quanto à liderança. Vocês lembram? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a maneira de colocar em prática a doutrina da ressurreição dos mortos. Como é que é isso, pastor? Isso é tema para uma outra mensagem. Mas leia com atenção. Esse versículo tão vivencial, não use a palavra prático, esse versículo tão vivencial, ele é fruto de uma série de ensinos que nós podemos chamar de ensino escriturístico. E olhando para aquilo que Paulo pede para que os membros e líderes de Filipos pratiquem. É como se ele estivesse dizendo, quer liderar bem? Não esqueça que você também é discípulo. Não é que você vai ter que voltar necessariamente às primeiras lições do beabá da fé. Isso é até perigoso, diz o autor de Hebreus. Pelo tempo decorrido, muitos de nós já deveríamos ser líderes ou amadurecidos, mas às vezes nós nos comportamos como, digamos, os liderados que mais têm necessidade de acompanhamento. Mas o que Paulo está dizendo em si não é voltar necessariamente para as primeiras lições, mas você manter sempre na sua vida o espírito de aprendizado. Mantenha-se isso, nesse ponto. Peça ao Senhor que você sempre seja uma pessoa ensinável. Porque, tristemente, no caminho para o exercício da liderança, nós podemos, às vezes, ser envolvidos por uma crosta, por uma casca que diz assim, eu já sei, eu não preciso da sua ajuda. Quem é você para me ensinar? Aquele que já vive hoje o espírito da liderança bíblica, sabe que nós nunca deixaremos de ser discípulos. Podemos ter graus, digamos, de caminhada, de experiência dentro da vida cristã.
Mas, de certo modo, quando olhamos o Mestre, ninguém aqui é maior do que o Mestre. Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Podemos ter preferências, podemos ter amadurecimento, mas lembrem disso. Aqueles que exercem hoje a liderança cristã e aqueles que estão preocupados em formar uma nova liderança, eles são aqueles que sabem que sempre devem ser ensináveis e eles devem passar isso para a próxima geração de líderes. Você nunca saberá de tudo. Você não tem todos os dons. Lembra da lista de líderes que eu falei para vocês? Tanto aqui de Filipenses capítulo 4, quanto a lista de líderes lá em Romanos capítulo 16. Paulo nunca fez o seu exercício ou ministério cristão sozinho. Ele sempre teve cooperadores, e lá em Romanos ele marca isso, e aqui em Filipenses ele também marca. E para os líderes que estão ouvindo ou lendo a carta que ele escreve à igreja de Filipos, ele pede isso: mantenham-se sempre num espírito de ser ensinado, sejam ensináveis. Há muito do conhecimento escriturístico da Bíblia para nós aprendermos. Prova disso, como eu mencionei para vocês, um livro de 300 anos e alguns recentemente de em torno de 40 anos. Precisamos desses bons autores para estarem nos aconselhando. E até mesmo, como eu mencionei, há alguns que às vezes nem são cristãos, mas pela graça comum entenderam um tema de suprema importância para nós, eles nos dão um conhecimento maravilhoso para nós exercermos a igreja. E por outro lado, quando nós temos uma visão teológica, por exemplo, de negócios, ou uma visão teológica de recursos humanos ou de empresa, você vai perceber o quão a Bíblia ela é contemporânea. Prova são esses livros. Esses livros comentam versículos da Bíblia que dão a todos aqueles que são gestores orientações para que se mantenham bem nas suas empresas, seja qual for o porte, e há muitos também conselhos para nós cristãos. Então lembre disso. Aqueles que estão influenciando a liderança que virá e aqueles que hoje já influenciam os líderes que chegaram, o Senhor pede que nós nunca esquecemos disso. Todo líder é sempre um bom liderado também. E todo aquele que ensina é alguém que também deve ser um bom aluno. Lembre disso. A característica de manter-se ensinável durante a nossa caminhada cristã. Para mostrar que Paulo, nos seus 30 anos de conhecimento e de revelações que nós não tivemos de primeira mão, mas temos aqui registrado pela palavra de Deus, vocês lembram 2 conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo nas 2 cartas que ele envia? Por gentileza, se vocês puderem me acompanhar em 1 Timóteo, capítulo de número 4, o que Paulo aconselha, ele pratica. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13. Pensando no caráter ensinável dos líderes. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Tecnicamente aqui, essa leitura que ele fala é uma leitura bíblica para um auditório. Não é apenas a leitura bíblica própria. Na verdade, aponta mais para uma leitura pública das Escrituras. Mas logo em seguida nós temos a questão que ele menciona da exortação e do ensino. Para ensinar tem que se ler. Para se ensinar tem que se preparar. Então Paulo sempre dizia para Timóteo: mantenha o espírito de discípulo, mantenha um espírito ensinável, para que Deus sempre te capacite. Mas ele apenas não dizia isso, ele praticava. Agora é 2 Timóteo 4,13. Fica fácil de memorizar essas 2 referências. É o 4,13 de Paulo. É o 4,13 do espírito ensinável que o líder deve manter. Em 4,13 da primeira carta, Paulo diz para Timóteo manter-se ensinável. Pratique, leia, aprenda. Na segunda carta, capítulo 4, versículo 13. Quando Timóteo vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Usando aí de uma linguagem mais moderna, o apóstolo Paulo estava na fila do corredor da morte. Quem se interessa e estuda a questão de pena de morte em outros países, como os americanos, ele está no corredor da morte. É onde o apóstolo Paulo está, no corredor da morte. Ele vai morrer. O que é que ele quer fazer? Ele pede a última refeição, o cordeiro pascal, para ele comer com algumas ervas amargas e um bom vinho lá das regiões do Monte Carmelo. Não, ele quer estudar.
O homem vai morrer e ele quer ler. O homem vai morrer e ele se mantém com espírito de discípulo ensinável. É isso que eu e você temos que ter até o final da nossa caminhada. Que o Senhor nos dê um espírito ensinável, porque quem está influenciando a outros deve também passar essa ideia, essa paixão, esse comportamento. Os líderes sempre são pessoas ensináveis. Olhando novamente para o texto de Filipenses capítulo 4, versículo de número 9, saindo do que nós podemos chamar de conhecimento escriturístico, tem o verbo aí, aprendeste, que está associado com Mateus 28, 19. O segundo verbo que o apóstolo Paulo usa, recebestes aí, é uma palavra técnica, uma palavra para o conhecimento por meio de tradição, pelo ensino oral que o Evangelho experimentou até ser o Novo Testamento escrito. Então lembre, por cerca de talvez 25 anos, nós não tivemos, alguns dizem menos do que isso, nós não tínhamos o Novo Testamento escrito. Então todo o ensino passado nas viagens missionárias de Paulo sempre passava pelo que ele tinha ouvido dos apóstolos, e assim ele passava de maneira coerente e sempre com tudo aquilo que o Evangelho é, nunca deixando algo faltar. Então os primeiros dias de discipulado foram todos com mensagens orais acerca de Cristo. Já havia o Antigo Testamento escrito, mas o Novo ainda não. Por isso que é muito frequente essa palavra recebestes, que dá para nós a nossa palavra tradição. A boa tradição, não a tradição que quer se sobrepor à autoridade da Bíblia, mas a tradição ou o ensino oral do Evangelho, que depois se materializou no seu ensino chamado escriturístico. Então Paulo está mostrando para eles, olha, isso aqui encerra o conhecimento escriturístico que vocês devem, sim, manter e ensinar aos novos líderes. Os dois próximos verbos, o ouvistes e o vistes aí, nos chamam a atenção para um tipo de conhecimento vivencial, que muitas vezes nós não nos damos conta de que também estamos ensinando pelo exemplo. Não apenas aquilo que nós falamos diante de uma classe de boas novas, ou quando nós explicamos um versículo para a criança no Clube Faísca, ou quando nós damos o devocional. Não é apenas aí em que nós estamos ensinando. Esse é o conhecimento escriturístico que deve ser mantido. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles líderes em Filipos para o conhecimento vivencial ou experimental da palavra de Deus. E ele diz, tudo que vocês ouviram e viram em mim, pratiquem isso. É uma outra maneira do apóstolo Paulo dizer o que nós ouvimos em Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele repete isso lá em Efésios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É esse conhecimento vivencial que, somado ao conhecimento escriturístico, vai fazer todo um diferencial na nossa vida, no nosso ensino, no nosso preparo para uma próxima geração. Isso é tão verdadeiro que o apóstolo Paulo usa uma figura retórica aqui, para amarrar cada uma das ações que ele está mostrando. Notem, por gentileza, nas nossas traduções mesmo em português, nós temos o que aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste. Bom, em bom português, ou português, digamos assim, culto, nas suas redações do Enem, não precisava o apóstolo Paulo colocar esses 3 es aí. Bastava um. E, na verdade, na língua original do Novo Testamento, o que a gente traduz como o que aprendestes também, esse também é um e, é o ezinho aí, tá bom? Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, o que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes. Ele está mostrando pela maneira como ele escreve, isso vai criando um padrão para a leitura da Bíblia. Isso dá uma figura de progressão, de rapidez, de totalidade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é, não se pode ter um conhecimento escriturístico sem também ter um conhecimento vivencial das Escrituras. A Bíblia não é para encher cérebros, a Bíblia é para salvar o ser humano no seu total. Sejam suas emoções, seja seu intelecto, a Bíblia é para salvar o homem na sua totalidade. Porque o homem, em toda a sua totalidade, está no pecado, está afastado de Deus e precisa do novo nascimento, que não é o nascimento apenas do nosso espírito, mas um dia vai se transformar também, digamos, em um novo corpo material que teremos com Cristo. Mas não é apenas uma vida
futura prometida para nós, mas também já no hoje, as nossas emoções, o modo como encaramos a vida, as nossas interpretações daquilo que vimos como realidade, tudo isso deve ser experimentado de acordo com o Evangelho. Paulo então está dizendo para os leitores de Filipos, ou da carta que ele escreve a Filipos: olha, busquem um conhecimento vivencial da palavra de Deus, tal qual eu posso agora apresentar para vocês. A relação de Paulo com o Evangelho chegou de uma maneira tão íntima que em alguns momentos Paulo chama o Evangelho de Cristo de meu Evangelho. Ele diz meu Evangelho. Não que ele está ensinando um outro evangelho, como ele acusa que os Gálatas estavam aprendendo um evangelho diferente. Mas a relação entre homem e doutrina, entre o homem e o conhecimento escriturístico é tão grande que quando você olha para uma pessoa, a pessoa tem o jeito de Bíblia. Alguns vão dizer: rapaz, mas você parece com Cristo. Olha, aquela jovem parece com Cristo. Esse é o conhecimento vivencial, que o conhecimento escriturístico da palavra de Deus ela nos ensina. Textos como Salmos 1, que todos nós aqui conhecemos, e vários outros textos como Josué capítulo 1, versículo de número 8, nos chamam a atenção para essa questão. Precisamos do conhecimento escriturístico da Bíblia, ler as Escrituras, aprender, ter desejo de estudar a palavra, mesmo que estejamos à beira da morte. E esse conhecimento escriturístico da Bíblia deve se transformar em conhecimento vivencial, ou experimental, ou lado a lado a caminhada com Cristo. É isso que ele faz no caminho de Emaús. Aqueles que ouviram da ressurreição de Cristo, do Cristo ressurreto, mas não foram modificados. Ele aparece diante daquelas pessoas e faz isso. Ele começa de Moisés, passando pelos profetas e os salmos. Cristo reativa, ele traz à memória àqueles homens o conhecimento que eu e você precisamos de Bíblia. Precisamos de Bíblia, precisamos de doutrina, precisamos de escatologia, precisamos de ramateologia, precisamos de todo o conhecimento bíblico. Porque quando ele é aplicado pelo Espírito Santo, foi isso que fez o coração daqueles 2 homens de Emaús arderem. Eles depois vão testemunhar. Quando Cristo some da vista deles, eles dizem: bem que o nosso coração ardia quando nós caminhávamos. Esse é o conhecimento vivencial. Toda vez que você lê um texto das Escrituras, é para você ter vontade de glorificar a Deus. Toda vez que você lê um texto das Escrituras, você deve ter vontade de dobrar os seus joelhos para buscar a Deus, para adorar a Deus. É isso que o conhecimento escriturístico deve produzir em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo segue essa ordem aqui. O que vocês aprenderam e vocês receberam, conhecimento escriturístico, vocês devem transformar em conhecimento vivencial. É isso que nós precisamos. E é isso que a próxima geração espera de nós. Ela espera de nós que nós venhamos a dar para eles tanto o exemplo de líderes que são ensináveis, como também de líderes que são praticantes da palavra de Deus. Se você diz assim para mim: mas pastor, eu sou aquele líder do ANSE que quando a criança vai dizer um versículo, ela mal ouve a minha voz dizendo: tá tudo ok. Eu não sou aquele líder que sabe lá na frente dar aquela história tão maravilhosa usando de recursos. Eu não sou aquele que tem aquela dinâmica, que sabe se expressar em público. Você é o líder que às vezes nós chamamos de líderes ouvintes do ANSE, pela sua paciência, pela maneira que você ouve, pelas suas feições, ao demonstrar para a criança o sucesso que ela alcança em recitar um versículo, ou quando ela erra, ela percebe no seu rosto a motivação para continuar. Você tem conhecimento vivencial. Você está ensinando para aquela criança. É isso que nós precisamos. Conhecimento escriturístico, bíblico, autêntico, o evangelho imutável do Senhor Jesus Cristo. E vidas transformadas por esse evangelho. Vidas que possuam o conhecimento vivencial da Bíblia, ou como o apóstolo Paulo fala para mim e para você, que os nossos liderados, sejam eles leigos ou já líderes iniciando a caminhada, que eles ouçam e eles vejam em nós a palavra de Deus. E Paulo encerra esse texto, ou melhor, a primeira parte aqui dessa frase, a segunda, com isso praticai. Aí eu volto a dizer, pela proximidade com os versículos de número 2 a 7, o apóstolo Paulo parece apontar para os líderes.
E eu volto a dizer para vocês, lá no começo da carta aos Filipenses, ele chama a atenção dos bispos e também dos diáconos. E não é comum ele fazer isso nas outras cartas. Aquela igreja precisava de uma orientação, e Paulo dá justamente para eles a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, mas é da carta também daqueles que estão influenciando a próxima geração. E em todo esse exercício, você acha que vai ser fácil? Você acha que o sucesso vai vir logo na primeira semana, na segunda semana? Para aqueles que saíram do Faísca até o Tocha, JV, VQ7 e hoje são líderes. Nós que acompanhamos essa geração crescendo, você sabe que às vezes não foi fácil. Às vezes a criança chegava na igreja e não queria dizer versículo. Às vezes ela vinha com aquele comportamento que já queria ir diretamente para o jogo. E às vezes você precisava dizer, o versículo é importante, dá direito aos jogos. Na linguagem, se não disser versículo, não ganha dinheirinho antes. Todo mundo já ouviu isso, Pois é. Paulo chama a atenção de que fazer isso nem sempre vai ser fácil. Conhecimento escriturístico, tem dia que você não vai estar ensinável. Conhecimento vivencial, tem dia que você vai estar tão cansado, tão fraco, que você diz assim, Senhor, estou me segurando aqui para não dar mau testemunho. Diante de toda essa briga, essa guerra, essa dificuldade que tenhamos de expressar como líderes conhecimento escriturístico e conhecimento vivencial, existe uma promessa. E o Deus da paz será convosco. Você quer ser líder? Deus vai dar paz para você. Você já percebeu a importância que é ser um líder? Eu volto a dizer, mesmo que você não queira, você já está influenciando. Para nós sermos influenciadores, nem sempre isso vai ser fácil. Isso vai custar caro para nós. Isso vai custar tempo. Isso vai, às vezes, nos fazer perceber que nós não podemos. E realmente, sozinho não podemos. Mas com Cristo poderemos. E na busca pelo crescimento, ao se tornar um líder, uma líder cristã, que influencia a próxima geração, Deus deixa para nós essa promessa. Eu, o Deus da paz, estou com todos vocês que se aplicam hoje a serem líderes, liderando o meu povo, mas que também preocupam-se com a próxima geração, influenciando a próxima geração. Não vai ser fácil, minha filha, não vai ser fácil, meu filho, mas eu, o Deus da paz, estou com você. Essa é uma grande promessa e um alento que nós temos para continuar sendo líder do OANSE, sendo líder do Ministério Infantil e de uma maneira ampla, em todos os níveis de liderança que Deus tenha nos dado na igreja. Vamos ter tempos difíceis, vamos ter tempo em que nós estamos não tão ensináveis. Vivenciar o Evangelho não vai ser fácil, mas Deus nos estimula com isso. Você vai fazer, porque eu estou com você. O Deus da paz será convosco. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu sou grato, Senhor, por Tua bondade em nos dar Filipenses, um manual de liderança. Eu agradeço pelos líderes que vieram aqui. Alguns devem ter enfrentado dificuldades tão diferentes uns dos outros, mas pela Tua misericórdia e pela Tua soberania, o Senhor os trouxeste. Obrigado pelos os rostos novos que estamos vendo. Obrigado pelos rostos amigos de caminhada, de elo, de cetro, de acampamento ANSE. Muito obrigado pelos líderes que estamos vendo aqui. E obrigado porque o Senhor o sustentou até aqui. Nos ensine agora, nos ajude a colocar esses teus ensinos, esses teus princípios em prática. E que nós exerçamos já na geração atual a liderança para a Tua glória e que nós venhamos a exercer essa liderança até que o Senhor venha. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Então, que Deus abençoe.